Aleluia, que bênção, que prazer. Bendito seja o nosso Senhor, amado das nossas almas, Jesus Cristo. Abençoamos a sua vida, abençoamos o seu dia e possamos assim, sabe, na dependência plena dele, experimentarmos tanto e tanto da sua presença e do seu favor, não é mesmo? Por isso nós queremos assim glorificar o Senhor por mais essa oportunidade e abençoar a sua vida e também dizer que nós abençoamos a vida aqui do pastor Rogerinho Alzeir. Olá, muito bom dia. Eu recebo a bênção e transmito a bênção no nome de Jesus, que eu possa ser canal da bênção do Senhor para a sua vida e para a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Abençoamos também a vida do pastor Ademar Guerra. O Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça. Um dia de vitória, de glória na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos aí nesse momento, nesse período aqui do nosso programa, ter a sua participação, né? Através do nosso WhatsApp, que é o 984029756. Sempre lembrando aos queridos, envie mensagem de texto, tá bom? Não dá para ligar e também não dá para a gente poder ouvir a sua mensagem de voz, tá? Não precisa ser de texto, joia? E assim eu creio que vamos ter um período aqui abençoado, até porque o tema de hoje, né, pastor Guerra? Hoje é uma benção. Isso. Contraste entre orgulho e humildade. Não é? Você pode escolher um dos dois. Escolha, né? Está diante de vós, escolha a bênção e a maldição. A bênção e a maldição, né? Então escolha. Tá certo. Daniel 4, 31 a 33, nós temos aqui, ó. Ele fala assim: falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com animais do campo. E far-te-ão comer erva como os bois. E passaste-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Oh, bênção, hein? Deus é tremendo, né? O 33 fala assim: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado no orvalho do céu até que cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Olha para você ver, então assim, foi muito instantâneo e muito rápido, não é? Deus falou e já instantaneamente já aconteceu sobre o rei que queria levar a glória para si. Por isso nós temos que escolher o orgulho ou a humildade, né? A humildade sempre nos leva a ser exaltados por Deus. O rei Nabucodonosor e Daniel representam muito bem esse contraste do orgulho versus humildade. Pois quando todos os adivinhadores da Babilônia falharam em interpretar um sonho perturbador, Nabucodonosor ameaçou matá-los. Ele personifica o orgulho e a arrogância. Façamos um contraste nessas atitudes do rei de Daniel, que aceita interpretar o sonho, mas se recusa a aceitar a glória pessoal. Em vez disso, tributa a honra e a glória ao Deus do céu. Eis algumas outras diferenças entre eles. Não é? Mas antes de vermos aqui, nós vamos conversar com Alzeir Daniel, aqui que está do meu lado. É desse jeito. Eu tenho certeza que você vai escolher Daniel. Você vai querer Nabucodonosor. Mas sem chance. Mas é muito interessante, Guerra, quando nós olhamos no contexto do livro de Daniel, que Daniel ele é uma figura que está presente em todo o contexto do livro, claro, né? Até mesmo porque o livro tem o seu nome e foi escrito a respeito da vida dele. Sim. Mas nós não podemos excluir esses personagens e principalmente Nabucodonosor e a influência de Nabucodonosor
nesse contexto e no próprio livro de Daniel. Então ele é um personagem muito forte. Com certeza. Né? Então nós tivemos outros reis em evidência, né, como Dario, como o próprio filho de Nabucodonosor, mas Nabucodonosor realmente ele tem esse papel relevante e essa influência pela força do próprio personagem que ele ocupa dentro do contexto do livro e nessa relação que ele tem com Daniel. E é exatamente nesse contexto dessa relação entre os dois é que fica evidente aquilo que um tem de mais forte, né, em relação àquilo que faz com que o outro se diferencie dele, que é exatamente a questão da arrogância e da prepotência que Nabucodonosor tinha. E também, se a gente parar para pensar e olhar apenas com os olhos humanos e naturais, não é? O homem poderia realmente ser arrogante e prepotente, porque ele era o rei ou o imperador do maior reino. E o próprio Deus diz que ninguém poderia subsistir ao reino de Nabucodonosor e de Babilônia, porque Deus entregou a ele. Com certeza. Né? O grande problema é que ele começa a olhar vendo em si mesmo a fonte. E esse é o problema. Enquanto Daniel, ele não vê a fonte em si mesmo, mas ele vê a fonte em Deus. Então, a humildade de Daniel, isto é, entender que ele é simplesmente um instrumento, vem se opor a essa visão de Nabucodonosor, que nós vamos também comentar em outros programas a respeito dessa figura tão importante no contexto, tanto bíblico para a história de Israel, quanto também num contexto profético, porque Nabucodonosor e Babilônia acabam sendo uma referência e um símbolo profético muito interessante para a história da humanidade que é traçada a partir dele. Então, nós temos isso de uma maneira muito característica, a arrogância e a prepotência, o orgulho dele em oposição à humildade e o reconhecimento de Daniel de que o poder vem de Deus. E é exatamente aí, nesse momento, que Deus vai levá-lo, né, a entender isso. Leva ele para viver como um animal, para que ele, então, em um momento de lucidez, depois de um determinado tempo, conforme tinha sido profetizado, né? E foi tão interessante que a profecia que ele recebeu foi um sonho que ele mesmo teve. Então, não tinha nem como duvidar, né? Porque ele é que teve o sonho, ele foi avisado, não se curvou diante do aviso do Senhor, e aí o Senhor o levou, né, para comer capim. Né? Então a arrogância, a prepotência e o orgulho dele o levou a comer capim. Com certeza. Aí nós vamos ver esse desfecho e como essas coisas andam uma se opondo à outra no contexto da visão de Daniel e da atuação de Nabucodonosor. Ok, é isso aí, meu Rogério. Nós temos aqui já uma série de participações e eu já vou começar aqui com uma perguntinha, assim que vai ser interessante aqui a resposta. É o DDD 44, na região lá do Paraná, né? Diz assim: olá, eu tenho uma dúvida. Sirvo ao Senhor e tenho 19 anos. Seria ruim para mim, espiritualmente, namorar uma pessoa 17 anos mais velha do que eu? Essa é a pergunta. Rogério, aí nós temos uma questão bem interessante, porque o propósito do namoro qual é? Porque dentro de uma visão bíblica, num contexto espiritual, o namoro ele tem que ter um propósito que é ir para o casamento. Então, namorar por namorar não convém, né? Ficar cutucando, como diz um ditado bem popular aqui no interior de Minas, cobra com vara curta, não é? Então, a intenção, e isso é o que realmente a pessoa que teme ao Senhor precisa ter, é o entendimento de que o namoro é uma fase de conhecimento e de relacionamento, ao mesmo tempo que se prepara para uma relação e o estabelecimento de uma aliança
definitiva, que é o casamento na visão do Senhor, e entendendo que essa aliança ela é uma aliança para sempre. Nós precisamos entender isso. Você hoje está pronto para realmente assumir esse casamento ou essa aliança? Está disposto a... Né? Tá pronta. É ele que tem 19, não? Ela que tem 19. Ela tem 19. E aí a outra pessoa tem 30 e alguma coisa. 36. 36. 15 anos de diferença. Não. 17 anos. 17 anos. 36, 17 anos de diferença. Então qual a 16 motivação mais um. do coração, né? Tá namorando alguém. Namorando alguém com essa diferença. Se tem realmente essa predisposição para assumir esse relacionamento, casar, então não há motivos para não fazê-lo, tá certo? Até mesmo, um exemplo, eu casei com uma pessoa 15 anos de diferença de idade. Então a minha esposa é 15 anos mais nova que eu. Então eu seria uma pessoa menos indicada para dizer que não vale a pena. Porque eu amo minha esposa, né? E nós vivemos uma vida numa relação dentro do padrão de Deus no nosso casamento. Então, esse é um contexto. Agora, o meu namoro com ela, entre o momento em que nós conversamos para namorar e o casamento, foi de aproximadamente 5 meses. Então, a gente tem, né? Por quê? Porque a gente sabia o que é que a gente estava querendo. Eu acho que é isso que é importante. Essa diferença de idade, ela não deve interferir se é um propósito de Deus, né? Então, agora, precisa saber se realmente é isso que você está querendo assumir. E aí vale ressaltar também, assim, o propósito do coração de vocês, Sim. O propósito do aspecto da santidade que vocês estabeleceram, não é? Então, são coisas assim, bem, eu vejo assim, que nem diz o nosso amigo, é forte. É né? forte. Então, assim, esse é o forte. propósito que a pessoa precisa ter. Sim, É diferente. então, a ideia, né? Estou entrando nesse relacionamento com que propósito? Né? Para casar, para estabelecer essa aliança? Então, essa é a vontade de Deus, faça isso e assuma essa aliança. Agora, se é só Se para é namorar, só para namorar, aí já né? sabe onde é que vai parar, né? Pois relar umbigo não funciona. Aí não vai parar. Não vai para, mesmo. não fica no umbigo. Aí não para. Para mesmo. Aí que mora o problema. E aí, Guerra? Nós temos aqui, o rei usou do seu poder. Daniel usou o poder de Deus. Aqui está a diferença entre o orgulho e a humildade, né? Um olhou para Deus e usou o poder de Deus. O outro olhou para dentro de si e olhou e usou o seu poder. Então nós temos aqui essa diferença que realmente faz muita diferença. É uma diferença que faz diferença. É uma escolha, né, que faz diferença também, não é? Então... E é muito interessante, Guerra, quando nós olhamos sobre o aspecto de olhar para nós mesmos e olhar para Deus. Nós devemos fazer as duas coisas, até mesmo porque Deus já nos deu dons, habilidades, conhecimento, e Ele também nos dá estratégias. Então, isso é algo que Ele colocou em nós e que nos pertence porque Ele nos deu e que nós não podemos negligenciar isso. Nós temos que realmente, muitas vezes, olhar e ver o quanto nós somos capazes, mas aí o problema é a fonte. Com certeza. Né? Eu sou capaz, por quê? Porque Deus me deu dons e habilidades. Isso. O problema de Nabucodonosor é que ele confiou no poderio que ele tinha, na autoridade que ele tinha, ele confiou na força do seu braço e na posição em que ele tinha conquistado ou até mesmo assumido, não somente diante do seu próprio reino, mas diante dos outros reinos que se subjugaram ao reino dele. Porque essa era uma verdade. Ninguém realmente, conforme a palavra de Deus diz, pôde resisti-lo. E ele subjugou a todos os reinos que ele quis. Agora, quando eu olho e faço disso uma vantagem
E eu alicerço, né? Faço disso o fundamento para as minhas decisões. É como se eu estivesse dizendo, eu me basto, eu não preciso de mais nada. Né? Eu e eu mesmo. Eu e eu mesmo. Né? Eu correndo, eu chego no primeiro, segundo e terceiro lugar. O pódio é só meu. Então, tem dois aqui, eu e eu mesmo. Então essa era a visão. E isso é sinônimo realmente de arrogância, prepotência, orgulho, vaidade. É isso mesmo. Em contrapartida, nós vemos um homem, Daniel, que ele também sabia quem ele era. Daniel tinha uma autoestima e ele sabia quem ele era. Mas ele sabia que o que era mais precioso nele não era aquilo que ele tinha, era aquilo que ele podia receber de Deus. Em todos os momentos que nós vamos ver que Daniel precisava de tomar uma decisão ou de intervir de uma maneira, ele sempre colocou uma dependência em Deus. Então, no caso mesmo de ter que adivinhar ou ter que falar a respeito do sonho do próprio Nabucodonosor, ele pediu um tempo para orar a Deus e não orou sozinho, chamou seus amigos para orar junto com ele. Então, é um homem que sabia quem ele era, né? Então, ele também olhou para si, mas ele sabia que a fonte não era nele, a fonte era fora dele. A fonte era Deus. Amém. Temos aqui muitas participações já. Olá, pastores, sou o Lucivaldo, de São José do Egito. Aonde? Pernambuco. Passou lá já? O Rogerinho já passou no Egito. Agora, São José do Egito, São José não. do Egito, não. Uma abençoada tarde, agradeço a Deus pela vida de vocês. Peço oração pela Igreja Batista daqui da minha cidade, pelo avivamento. Amém. Vamos orar sim. Temos aqui uma outra participação. Peço oração para o meu tio Everton, que está doente, de Santa Maria da Vitória, na Bahia. E quem está pedindo oração é o Deusenir, da Bahia. Ok, Deusenir, obrigado, viu, querido, pela tua participação. Nós vamos orar sim. Oi, estou vendo vocês aqui de Curitiba. Ei, um abração aí para essa terra abençoada. Meu nome é Ana Clava, sou da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Gosto muito da Rede Super, amém. Deus abençoe. Igreja abençoada, essa Primeira Igreja Batista, igreja super importante dentro da cidade. Oi, bom dia, peço oração para a mãe da minha cunhada que está em coma no Hospital das Clínicas, ela se chama Cesarina. Deus abençoe, eu me chamo Rosângela de Betim. Ok, nós vamos orar sim, aqui já no final do programa, para que Deus possa intervir, né, e estabelecer a sua vontade, a sua perfeita vontade. Bom dia, pastores, paz do Senhor. Eu tenho sonhado muitas vezes que estou no meio de muitos jovens, louvando com eles. Sou convertido, tenho 40 anos. Será uma chamada do Senhor para trabalhar com jovens? Envia o seu sonho para o nosso e-mail, pedir para a produção colocar aqui o e-mail da Clínica da Alma. Então, encaminhe para a gente, tá ok? Que a gente vai responder e enviar para você, se assim nós tivermos a revelação e o discernimento do seu sonho, tá joia? Bom dia, agradecemos ao Senhor pela vida dos três, por serem esses instrumentos em nossas vidas. O curso foi um divisor de águas em nossas vidas. Estamos na expectativa para o módulo 2. É a Érica e o Áureo. Queridos, que legal. Abraço para os três, né? Lembramos de vocês, viu? Foi um tempo muito precioso lá em Cabo Frio, né? No Búzios, com a participação de vocês. Vai acontecer o 2 aí, né? Provavelmente já está tudo ok para que aconteça no final do ano, né? Vamos orar para que o Senhor conduza todas as coisas e possa verdadeiramente acontecer esse evento. Deixa eu ler mais um aqui. Bom dia, pastores. Sou muito grato ao Senhor pela vida de vocês, que é bênção para todos nós. Amém. Dentro do tema de hoje, tomei uma difícil decisão em deixar um emprego por entender que não é o propósito de Deus para a minha vida. Não me identifiquei com o trabalho.
avaliei que não é o meu perfil. Não seria honesto, em caixa alta colocou, não seria honesto comigo mesmo e com as crianças da escola permanecer só pela estabilidade do concurso. A minha segurança não está no concurso, a minha segurança está no Senhor. Peço oração para que o Senhor me direcione segundo a sua vontade. Muito agradecida, é a Cíntia de Poços de Caldas, Minas Gerais. Essa é uma decisão extremamente importante, né? E também, sim, por outro lado, uma decisão difícil, né? Com certeza. Porque isso envolve, como exatamente você falou aqui, essa questão de estabilidade, né? Então realmente é uma decisão difícil. E em contrapartida, se o seu coração está em paz, você entende que é isso que o Senhor quer, então Ele vai promover. Pode ser loucura para o mundo, mas se é essa a vontade do Senhor para a sua vida, Ele vai providenciar todas as coisas, abrir as portas, né? Seja feita. Amém. Vamos ler mais um aqui, já vamos para outro ponto. Paz, pastores, vocês são uma bênção de Deus na minha vida. Amém. Obrigado, DDD 68. Deus abençoe vocês. E aqui é o último agora. Olá, bom dia, paz do Senhor. Eu sou de Nova Friburgo. Peço oração pelo meu namoro que está passando por uma turbulência. Ok, vamos colocar diante do Senhor, em nome de Jesus. E aí, Guerrão? Olha, nós temos aqui, o rei dependeu de sua força e autoridade. Daniel dependeu da sabedoria divina. Não é? Então o rei, ele dependeu, ele usou o seu braço. Ele usou sua força. Daniel não. Daniel, ele dependeu de Deus, né? Da sabedoria divina, de Deus. Ele dependeu daquilo que veio do Senhor. E o outro confiou no braço, não é? Então nós temos essa diferença aqui, né? A força, ele usou a força que a autoridade dele podia ter. E Daniel usou da sabedoria de Deus para solucionar o problema. E muitas vezes as pessoas usam de autoridade, né, para trazer benefícios para si mesmo ou colocar exigência ou manipular. Isso aí não é bom e, né, o orgulho aí vem fluindo muito grande aí na vida da pessoa. E é interessante, Guerra, que quando nós olhamos de um lado e vemos a autoridade e força, essa autoridade pela função que exerce e a força que essa função possibilita tê-lo, no sentido de ter um grande exército, de ter uma palavra que podia decidir entre a vida e a morte, né? Porque ele tinha essa autoridade de decidir entre a vida e a morte das pessoas. Então, e é exatamente isso que ele usa. Então, quando você usa força associado com autoridade, você se torna um autoritário, não é? E muitas vezes a armadilha que se estabelece é exatamente o uso indevido do poder ou um uso excessivo desse poder que acaba trazendo um resquício de uma autoridade que passa até mesmo ser uma autoridade ilegítima. Né? Por quê? Porque a autoridade ela está dentro, né? ou ela está de acordo com aquela função. Mas se a pessoa não usa essa autoridade e essa força que o cargo e a autoridade tem com sabedoria, que é exatamente o que Daniel tinha, não é? Ele acaba usando de forma indevida a sua força e isso acaba gerando um fracasso em termos de viver aquilo que realmente poderia viver e usar devidamente a autoridade para o bem-estar da comunidade e para o bem-estar, principalmente nele, no caso, um rei dos seus súditos. Rogério, inclusive aproveitando essa colocação que você está fazendo, nós temos aqui uma participação, o pessoal não se identifica, mas DDD 31 diz assim, boa tarde, já vi uma pessoa entrar em um restaurante e humilhar o garçom. Na hora que ele foi sair, não tinha dinheiro para pagar.
O orgulho é inerente da pessoa, independente de riquezas ou poder? Ou a riqueza e o poder seriam um passo para o orgulho e a prepotência? Né? Graças a Deus pela sua humildade, pois mesmo tendo todo o poder, é humilde. Olha, Rogério, o dinheiro, né, ele na realidade não é aquilo que gera o orgulho, porque nós temos muitos pobres orgulhosos. E há uma coisa muito interessante, que um dos motivos de continuar pobre é o fato de continuar sendo orgulhosos. Então, o orgulho ele não tem muito a ver com a disponibilidade de recursos, mas como a pessoa trata esses recursos e como ela se vê diante das situações. Tem gente que não tem e tem vergonha de pedir, né? Não é vergonha de pedir, é orgulho para não parecer que está sendo menor do que o outro. Então, essa é uma situação. Esse caso específico, a pessoa ela foi realmente infeliz, até porque entrou num lugar para consumir, sabendo que teria que pagar e não pagou, não tinha o recurso para pagar. Então aí é uma situação de mais do que orgulho. Talvez ela tenha usado da força, né, ou da aparência de poder para ter aquilo que ela queria, porque se ela chegasse como um coitadinho, ela provavelmente não ia receber. Com certeza. Né? Então, aquele negócio, ele já chega atacando, porque quando ele ataca e agride, o outro vai e se submete. Então, essa é uma característica muito grande de quem tem uma ferida. Então, ele chega agredindo para intimidar o outro e, na realidade, ele não tem como fazer, né? Bom dia, na paz de Cristo, estou assistindo aqui de Guarapari, Espírito Santo. Peço oração para a minha vida e toda a minha família. Meu nome é Valdite Ramos. Um grande abraço aí de Guarapari. Nós vamos orar sim por você. Peço oração para minha mãe, que vai fazer uma endoscopia amanhã. Um forte abraço para vocês, é lá de Mossoró. O Mossoró está aí firme, né? Está aí firme. Mossoró está firme. A paz, sou da Igreja Celestial Nova Friburgo. Quero parabenizar os pastores pelo programa, pois é uma fonte de conhecimento. Meu nome é Alexandro Branco. Obrigado, Alexandro. Deus abençoe sua vida. Que a paz do Senhor esteja com todos. Deus abençoe esse programa abençoado por Deus, DDD 14, interior de São Paulo. Deus abençoe vocês, queridos pastores. Um grande abraço. Nosso querido Tiagão. Aqui temos uma pergunta. A paz do Senhor, meu nome é Cláudio, eu estou com uma companheira há 13 anos, Guerra, e tenho um filho com ela de 8 anos, e eu sou cristão e não sou casado com ela, e ela não é cristã. Quero casar com ela, eu posso? É a pergunta. E ela já foi casada, hoje é divorciada. Deus aprova? Muito obrigado. É aqui do bairro do Floramar. Olha, são duas perguntas assim que seria bom responder pessoalmente para saber a história, sabe? São duas perguntas meio complexas. Isso. Né? A primeira questão dele estar com ela, 13 anos, né? Já tem um filho. Já tem um filho, então esse contexto aí, a pergunta que você fez aí na questão dela ser convertida ou não, isso aí já não vai influenciar muito dentro do contexto, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que casar e, né, trabalhando aí, dando testemunho para trazer ela para Jesus, porque dentro do seu contexto ela já está, né? Você precisa de o quê? De trazê-la. Agora a gente tem que ver como é que está a sua caminhada, sua convivência com ela, como é que, né, o coração dela está aberto e tudo. São muitos detalhes que seria bom conversar pessoalmente. E a questão do divórcio aí também, isso aí é complexo, isso tem que saber em que situação, como que foi, o que aconteceu e tudo para ver
como que está a situação dela também. Seria bom, ele é daqui, Rogério? É bairro Floramar. Pois é, seria bom você procurar a gente lá na clínica Isso. e tudo, a gente, né, poderia conversar assim pessoalmente, seria melhor, não é? Ok. Certo? Nós temos aqui, o rei foi orgulhoso e arrogante. Daniel foi humilde e servo. Não é? Olha que interessante, né? Ele, além de orgulhoso, ele ainda foi arrogante. Né? Aliás, ele não deu nem oportunidade. Falou, não sabe, manda matar todo mundo, eu resolvo o problema aqui. Matou todo mundo, pronto, está resolvido. Não é por aí, não. E Daniel foi humilde e servo. Essa questão do orgulhoso aqui, de Nabucodonosor mandar matar, muitas vezes as pessoas estão matando as outras aí, espiritualmente, matando a pessoa na área emocional, sabe? O orgulho, muitas vezes a pessoa está pisando na outra, tá? E sabe, e tá assim, tá destruindo a pessoa devagarinho. Em compensação, tem Daniel aqui, que é humilde e é servo, que está fazendo o quê? Levantando a moral das pessoas, autoestima, trazendo paz no coração das pessoas. Olha que diferença nesses dois aqui, não é? Então, Rogerinho... Eu queria até voltar, Guerra, na questão do item anterior, quando fala a respeito da sabedoria. Pode voltar, né? aqui. Já voltei. Porque enquanto um confia naquilo que tem, né? O outro confia na sabedoria que ele pode ter em Deus. Com certeza. Então, a força, né, de um é o poderio militar e é a autoridade na qual ele está investida. A força do outro é a sabedoria. Então nós vamos ver muitas vezes que ser sábio é muito mais poderoso do que ter um grande exército. Sim. E a Bíblia ela diz isso em muitos outros momentos, inclusive no livro de Provérbios. Nós temos essa referência de uma maneira muito clara de que a sabedoria ela sobrepuja a força. Sim. E é esse parâmetro que faz com que Daniel esteja e alcance uma posição, né, hoje, diante do contexto da história, privilegiada em relação a Nabucodonosor. Sim. Então, ele usou uma força superior à força física, à força militar, que era o conhecimento e a sabedoria e o seu relacionamento com Deus. Então, quando nós paramos para olhar, né, a fonte da verdadeira força, e o que é a verdadeira força? Então, a verdadeira força não é quantos carros ou cavalos um rei pode ter. Não é quantas pessoas ele pode ter no seu exército. Não é quanto de ouro que ele tenha no seu depósito. Mas é o quão sábio esse homem vai ser. Né? Porque muitas vezes ele pode ter pouco e com sabedoria usar aquilo da melhor maneira possível. E Daniel usou isso da melhor maneira possível. Como? Servindo. Isso. Então, quando ele se posiciona como esse servo, humilde e servo, ele usa os recursos que ele tem, mesmo sendo, diante dos olhos naturais, recursos muito menores do que Nabucodonosor, mas ele usa isso para servir a outros e isso faz uma diferença tremenda. Por quê? Porque quando outros são beneficiados, não é? O propósito se cumpre. Agora, usando a força militar, o orgulho e a arrogância, outros não são beneficiados, outros são oprimidos. Então, nós temos uma diferença muito grande. Uma situação que oprime e uma situação que valoriza a pessoa e que serve a pessoa, valorizando a vida. Ok. Olá, bom dia, paz do Senhor. Sou de Nova Friburgo. Peço oração pelo meu namoro, que está passando uma turbulência. Eu já li essa parte, mas aí acrescento aqui, meu nome é Ezequias, assisto vocês todos os dias, programa muito bom, obrigado Ezequias. Nós somos da igreja Assembleia e ela me pediu um tempo, o que eu faço? Dá um tempo, qual o problema? Não é? Se esse relacionamento é do Senhor mesmo, não é? Então eu acho ótimo
de repente dar umas paradas assim para poder buscar mais o Senhor e menos o relacionamento aí afetivo de namoro. Até mesmo eu vejo que é importantíssimo colocar o coração no Senhor, não é? Que a tendência natural da gente é colocar o nosso coração, né, no outro, no período de namoro. E quando começa a vir turbulências e problemas, é porque provavelmente, né, estão buscando pouco o Senhor e mais um ao outro. Então aí é importante estabelecer isso, sabe? Eu acho ótimo. Então se o Senhor está nesse relacionamento mesmo, independente o quanto tempo que seja ou dure esse tempo, vai se confirmar, porque o Senhor, na realidade, quer que vocês busquem mais ao Senhor do que um ao outro, viu? Eu acho ótimo que isso aconteça. Muito bem. Bom dia, Rosa de Curitiba. Estou desempregada há um mês e comecei a acompanhar o programa. Parabenizo a todos, pois eu sou profissional na área de gestão de pessoas e vejo quanta informação importante à luz da palavra de Deus. Parabéns. Também tenho o desejo de fazer um trabalho com jovens, né? E eu gostaria de ter o e-mail, né, para uma direção. Então, pedir que o pessoal possa colocar aqui os nossos contatos, o nosso e-mail, né? Também as nossas redes sociais, né, através aí do Facebook, do Twitter, né, e também do Instagram, para você então poder nos acompanhar, tá joia? Mais uma colocação aqui. Irmãos, amo o seu programa. É Eunice de Congonhas, Minas Gerais. Obrigado, Eunice. Deus abençoe a sua vida. E agradecemos ao Senhor por essa oportunidade aqui na Rede Super, né? Oi, bom dia. Me vejo uma pessoa temente a Deus, comprometida e fiel ao Senhor, mas vejo que isso afasta as pessoas que eu poderia ter um relacionamento amoroso, pois vem um nível de Deus em minha vida que gera uma distância e um orgulho também, né? Com certeza. Não vejo isso, preciso tanto de Deus como qualquer pessoa. Só amo a Deus e, como Daniel, não quero me corromper, quero viver o que Deus tem. E aí, Rogerinho, qual o recado que você manda aqui para nossa irmã? Na realidade, ela não está fazendo um questionamento, né? Ela tá... Agora, se você realmente teme ao Senhor, o Senhor vai ter outras pessoas que também temem ao Senhor e que vão valorizar o temor a Ele que está em você. Então, Ele não vai te deixar só porque você o teme. Agora, uma coisa muito interessante e que vale a pena a gente considerar, Rogério, é que nós precisamos nos colocar exatamente nessa visão de Daniel, que foram as duas últimas coisas que nós falamos. Sim. Primeiro é sabedoria e a segunda é estar com o propósito de servir. Então, é saber que do Senhor é a fonte, Ele é a fonte, não sou eu a fonte. Eu preciso buscar nele sabedoria até para lidar com as pessoas que estão ao meu redor e que, no meu entendimento, não tem a mesma espiritualidade que eu, né? Então, eu não vou colocar isso como uma barreira de separação entre eu e essas pessoas, porque Jesus não colocou essa barreira. Sim. Ninguém mais espiritual do que Jesus pisou sobre a terra e Ele não colocou essa barreira. Então, a sua espiritualidade não pode ser uma barreira entre você e as outras pessoas. Algumas pessoas podem até não querer estar perto de você, né? Até porque a luz não tem nenhuma comunhão com as trevas. Então, isso pode acontecer, mas não do seu lado. Tem que ser do lado das outras pessoas. As outras pessoas se desviarem de você. Agora, não se esqueça de que aqueles que estão em trevas anseiam por andar na luz. E se você for luz, você vai atrair pessoas para você, não é? Então, faça disso uma referência. Né? Agora que gera orgulho, uma espiritualidade, assim, sabe, num patamar diferenciado dos outros, né? Gera. Sim.
né? Isso pode verdadeiramente afastar as pessoas. Agora, quando um coração é um coração de servo, aí é diferente. É diferente. Muito diferente. Quando age com sabedoria e com o espírito de servo, vai fazer toda a diferença. Verdade. Aí gera o quê? O que a Rede Super procura gerar, inspirar as pessoas, né? Com certeza. Não afastar. Não afastar. O rei desejou a glória para si mesmo. Daniel tributou glória ao Deus do céu. Né? Então ele, né, colocou a glória, bateu no peito. Né? Aquela batidinha no peito ali, né, deu ele direito a comer um capim. Né? Verdinho. Ainda teve um nome aqui, batidinha dolorosa. Né? Não. Capinzinho verdinho. A glória para você pagou caro por ela. Né? Não, e é muito interessante, Guerra, porque você colocou exatamente aquilo que aconteceu, né? Sim. Quando nós não lemos o texto todo, mas eu aconselho você que está em casa a ler o texto todo que você vai ver. Nabucodonosor teve um sonho. Esse sonho o perturbou muito, né? Ele chamou os sábios e aí veio Daniel para interpretar o sonho. E Daniel deu a interpretação do sonho e disse para ele que a árvore que ele tinha visto no sonho era ele. Sim. Disse o que iria acontecer. E ainda foi além. Daniel disse para ele se arrepender e voltar o seu coração para Deus e reconhecer que Deus era realmente aquele que tinha autoridade sobre todos os reinos da terra. Aparentemente, Nabucodonosor ouviu e recebeu a palavra, mas não converteu o seu coração. Não. Por quê? Porque depois, e o texto diz isso, aquilo que você falou agora, ele estava andando no seu palácio, vendo as coisas, e aí ele se exalta. Sim. Ele se exalta diante daquilo que ele estava vendo, e ele, em vez de tributar glória a Deus, ou se arrepender daquilo que ele já tinha vivido, ele realmente toma a glória para si. Então, diante de toda a majestade, diante de todo poder, diante de toda a riqueza, diante de toda a exuberância que estava diante dos seus olhos, ele trouxe a glória para si mesmo. Nesse exato momento, o anjo aparece para ele e determina a sentença que acontece imediatamente, que é dos versículos que nós lemos. Aquilo que ele já tinha sonhado, aquilo que Daniel já tinha profetizado, mas ele não se curvou, ele não deu glórias a Deus, e aí ele realmente foi comer capim, conforme Deus tinha profetizado. Complicado. Agora, não é só o fato de comer capim, ele foi tirado do seu reino. Eu digo que ele foi arrancado. Arrancado, literalmente. Ele foi arrancado. Ele viveu como um animal. Ele viveu debaixo, e fala, molhado pelo sereno, em grutas. E nós vamos ter um outro programa onde esse texto vai ficar muito mais claro para você. Não perca os próximos programas. Porque é um texto muito interessante e nós vemos, querendo ou não, que aqueles que estão em posição de autoridade e em uma situação de governo, conforme eles usam esse governo e essa autoridade, eles vão prestar contas disso a Deus. Então, se ele está usando com arrogância, com prepotência, com orgulho, com soberba e não dá glória a Deus, ele vai ter um fim que realmente vai fazer com que Deus seja glorificado através da vida dele. Guerra, nosso tempo aí. O rei acabou humilhado e como os animais. Daniel acabou honrado. Não é? Então, a chave de ouro, né? Então ele foi humilhado, né? E como os animais. Ele ficou como um animal mesmo. Né? E Daniel foi honrado. Então você seja honrado. Amém.
Mais uma aqui, porque o nosso tempo já voou, né? Pastor, é certo um obreiro ter muitas amigas e ficar trocando mensagens pelo WhatsApp? Eu estou passando por isso com meu marido. Já falei com ele, mas não adiantou. O que eu faço? Já vi conversas dele em que a amiga teve sonhos que estavam namorando, em que eles estavam namorando, entre outros assuntos que não acho adequado falar. Olha, minha irmã, com certeza, como um casado, e não é questão por ser obreiro ou não, mas é a condição, né, de ser casado. E a gente sabe disso, que alguém que começa a trocar muitas mensagens, ou mesmo até atendimento individual com pessoas do outro sexo, tem que ter um cuidado extremamente assim elevado, né? E a palavra de Deus é muito clara: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande. E se o nível da conversa, pelo que você percebeu e viu, já está nesse nível, minha irmã, muito cuidado, não é? Porque você já sabe onde é que isso vai acabar, né? E nós também já sabemos onde é que isso vai acabar. Então, verdadeiramente. Agora, se ele é um obreiro, ele está debaixo de uma autoridade, né? De uma liderança. Então, nesse caso, para te ajudar e ajudá-lo, e principalmente o seu casamento, seria muito bom que isso seja participado, né, para a liderança. Então, eu acho que você deve conversar com ele, seu esposo, sobre isso, inclusive comentar a ele que você vai procurar a liderança, né? Não faça sem ele saber, né? Ou seja, comentar com a liderança e apresentar a situação para que a liderança, então, possa acompanhá-lo, chegar junto nele, né? Ele precisa prestar contas, né, para alguém que está acima dele. Então é importante até mesmo para poder ajudar você e, consequentemente, o relacionamento conjugal de vocês, tá bom? Ok, nosso tempo aqui já praticamente já está estourado. Rosimeire de Nova Friburgo, por favor, peço que os irmãos orem pela minha filha. Ela está desviada da igreja, né? Está muito iludida com coisas desse mundo. Minha irmã, eu vou falar uma coisa aqui, assim, o que não pode acontecer, ela está desviada do relacionamento com Jesus, tá bom? Então eu sei que muitas vezes é forma de expressão. Não está frequentando a igreja. Assim, eu entendo que você vai entender o que eu estou falando, né? O mais importante disso tudo, a igreja é importante no processo? Claro que é. A palavra de Deus nos instrui a não deixarmos de congregar. Mas o mais importante disso é que ela não pode deixar de manter o relacionamento com o Senhor Jesus. Tá bom? Esse é o mais importante disso tudo, ok? Tá bom. Nosso tempo aqui já avançou e avançou bastante. Okay? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.